Oi, estamos no ar com o Miscelânea. Hoje vamos falar sobre um momento muito especial para as mulheres que decidem ser mães, o parto. Eu posso imaginar a quantidade de dúvidas e preocupações em relação a essa decisão, né, Fabi? E não é para menos, né? Afinal, o nascimento de um bebê é um grande acontecimento. E o que as mães esperam é aquele velho desejo, que venha com saúde. No mês de hoje vamos conversar sobre o parto humanizado. Fique com a gente. O Brasil já foi considerado líder mundial na realização de cesariana. Neste ano, o cenário começou a mudar e foi registrada uma queda no número de partos com intervenção cirúrgica. Bom, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre todos os tipos de parto e recebemos aqui a médica Rosana Fontes, doutora obstetra, né? E a Jana Lacerda, que é doula. Muito bem-vindas. Obrigada. Sejam bem-vindas. Bom, doutora, eu queria que a senhora começasse nos explicando o que mudou ao longo desses anos, porque antes era muito comum o parto normal, né? O parto normal prevalecia, depois a gente entrou numa onda aí de cesáreas. São muitos fatores envolvidos nisso, né? Acho que o primeiro vem a tecnologia, que ela veio tanto para o bem quanto para o mal, né? Para o bem porque com ela a gente conseguiu diminuir a taxa de mortalidade, tanto de mães e bebês. Mas também ela acabou fazendo com que o parto se tornasse muito rotineiro, enquadrasse todos os partos dentro de uma situação fixa, que aí acabou atrapalhando a parte natural do processo, né? Sim. Então ele precisa durar tantas horas, eu preciso vagar um leito rápido para poder um mal próximo entrar, então também tem a rotina hospitalar envolvida nisso. Né, o hospital, como é a base da tecnologia, então o parto teve que sair de casa para poder ir para os hospitais. E aí, com isso, passou muito para as mãos dos médicos. Antigamente eram mais as parteiras, né? E acho que com as intervenções, com o passar do tempo também, ele deixou de ser esse processo natural. E quando ele não evolui dentro de uma caixinha pré-programada para ele, aí acaba virando cesárea. Então, essa ideia nova que a gente gostaria de resgatar, que como existe individualidade de cada pessoa, também tem individualidade de cada parto. Então... E, Jana, a gente queria que você explicasse um pouquinho o papel da doula nesse processo de parto. Diante dessa realidade, né, que a gente enfrenta de, né, muitos partos, né, terem intervenções cirúrgicas, então o papel da doula hoje ele é muito importante para trazer esse resgate do fisiológico do parto também, né, para as mulheres. A gente faz um acompanhamento desde a contratação, desde que essa mulher procura essa doula, a gente, né, leva informações para ela, né, baseadas em evidências científicas. Então a gente leva informações para que essa mulher consiga se preparar melhor para esse momento, né? E aí durante o parto a gente trabalha de forma mais dando um apoio psicológico, né? E um apoio físico, né? Com massagens e intervenções que não são farmacológicas e nem na parte técnica, né? Que seriam os profissionais de saúde. Então a gente usa alternativas não farmacológicas, né? Com massagem, óleos, né? A gente utiliza um tecido que é uma técnica de parteiras, que é o rebozo, então ajuda a mulher sugerindo posições que sejam, que ajudem, que seja mais confortável e dando esse apoio psicológico também para o momento, né? E de quem que é a decisão sobre o tipo de parto? Deveria ser da paciente. Hoje a gente tem uma cultura muito voltada para a cesárea. Então, o que a gente tem é que a maioria acaba decidindo pela cesárea. Mas a gente deveria informar os benefícios do parto normal, o porquê que ele é importante tanto para a mãe e para o bebê, que hoje tem muitas até doenças associadas à parte imunológica, com o fato de a gente ter mais cesáreas, né?
Então, provavelmente a maioria das pessoas nem sabem de tudo isso que está envolvido. E aí, provavelmente, isso vai aumentar a decisão pelo parto normal. Né? É óbvio que mesmo dentro do parto normal, as intercorrências podem acontecer. E aí o médico decidir por uma cesárea, então... E qual que é o limite entre a vontade da mãe de ter o parto normal e a segurança? Na verdade, a segurança, eu acredito que seja o limite. Né? Tem muitos partos que a mulher cansa e pede cesárea, e aí isso deveria ser uma opção dela. Mas as que querem continuar e a segurança é comprometida, aí eu acredito que esse é o maior limite. Porque tem alguns casos que inviabilizam o parto normal, né? Sim. Evidentemente, algumas doenças, não sei se a pressão alta, né, pré-eclâmpsia. Nem sempre. Nem sempre, então... Quer esclarecer isso pra gente? Que o que pode inviabilizar? Sempre existe uma possibilidade de até uma indução de parto dentro de algumas doenças. Sim. E outras não. Outras são indicações realmente reais de cesárea. Né? Por exemplo, no caso da placenta estar baixa e na frente do bebê, não tem condições de ser um parto normal. Né? Ou quando o bebê está atravessado, em uma posição atravessada, e aí não tem como ser parto normal. Mas indicações, sim, muito... reais de cesárea são poucas, as outras são relativas. Então, por isso que vai depender também da atuação do médico e do desejo da paciente. Legal a gente esclarecer. Né? Com certeza. Isso. E qual é a equipe médica, qual é a equipe que precisa estar presente no momento do parto? Porque tem muitas mães que escolhem fazer o parto em casa, escolhem fazer o parto, pode ser no hospital, mas o que é necessário no momento do parto para que ocorra com segurança, lógico? Por um parto, a gente tem que dividir os partos em alto e baixo risco, né? Porque aí os partos de alto risco, as gestações de alto risco sempre vão para médicos. Então, eles sempre têm que estar como profissionais nesses partos. Mas os de baixo risco podem ser assistidos somente por obstetriz ou por enfermeira obstétrica, que são profissionais formados que têm capacidade assim, ótima para atender tanto o bebê quanto a mãe nesse momento. No Brasil não é isso que acontece, mas em outros países é bem essa caracterização de profissionais, né? E, Jana, você ainda faz muitos partos em casa? Então, eu acompanho a doula, né, dentro desse cenário que a Rosana falou, das equipes. A doula, ela pode estar tanto nos partos no hospital, como nos partos domiciliares, né? E aí, nos hospitais, depende muito da instituição, né? Então, tem instituições que liberam doulas, né? E outras que aí tem as doulas cadastradas nessa instituição e que a gente pode acompanhar partos lá, tanto de convênio particular ou SUS. E outros hospitais que já nem deixam a doula entrar. Então, existe essa realidade. E aí, em partos domiciliares, a doula também está no cenário, né? Pode estar lá, se isso for opção da mulher, né? E quando que a mãe procura? Ela pode começar a procurar uma doula? Olha, quando ela quiser. Eu tenho casos que eu acompanhei que a mulher, antes de estar grávida, já falava, olha, você vai ser minha doula. Então, e tem mulheres que vão nos procurar lá no final da gestação, com mais de 30 e tantas semanas, e ok também. O ideal, a gente sempre diz que seria que ela procurasse mais no início, porque a gente também vai criando um vínculo, né? Porque é um momento muito íntimo, né? Dali da mulher, do casal, né? Então, o ideal é que a gente tenha um tempo para munir essa mulher de informações, né? Ver qual que é a necessidade, a realidade daquela família, né? Até agora a gente falou muito da mãe, mas o pai também tem um papel muito importante, né? Nesse processo, até da decisão, de como é que vai ser o parto. Sim. Qual que é o papel, então, assim, vamos falar um pouquinho da função desse pai, né? Desse apoio, que eu acredito que seja muito importante ali na hora do parto. Eu acho que é fundamental para essa mulher ter um companheiro, né, quem ela escolha para estar ali, e
E a gente se surpreende muito. Eu acho que quando o pai decide estar presente, participa mesmo dessa gestação, dessa espera, né? E entende o processo como um todo, até no pós-parto é um ganho muito grande, né? Para essa mulher também ter apoio, que é muito necessário, né? Então, eu acho que é fundamental. A doula a gente fala que a gente acaba doulando também os acompanhantes, né? E que a gente acaba, né, sendo uma segurança ali, né? Dizendo, olha, é assim mesmo, fique tranquila. Né? E eu acho super importante envolvê-los no processo como um todo, né? Bom, embora o vínculo com a equipe seja desde às vezes antes da gestação, o vínculo com o marido ele é totalmente outro, né? Muito mais a longo prazo. E muitas vezes é ele que vai acabar incentivando essa mulher a ir mais longe, porque no processo de dor é muito comum elas desistirem. Né? E esse marido estar lá e informado mesmo com as mesmas ferramentas que ela, acaba até ajudando a equipe. E a experiência dele estar no parto é muito diferente de antigamente, porque os maridos ficavam fora e as mulheres só dentro do ambiente do parto. E hoje nós incluirmos os maridos é até um processo novo de participação e bem proveitoso. Bom, o papo tá uma delícia, mas a gente vai para um rápido intervalinho e volta já já com Miscelânea. Não saia daí. Oi, gente, estamos de volta com o Miscelânea. Vamos agora rapidinho com a dica de moda que a aluna Amanda preparou pra gente. A listra é uma das estampas mais populares e queridas pela modernidade, e é uma peça coringa em qualquer guarda-roupa. Eu sou Amanda Gregório e no Dicas de Moda de hoje eu vou te mostrar como usar essa tendência. A camiseta listrada é uma ótima opção para quem quer um look mais básico. E se você tem dificuldade de usar a estampa, o preto e branco é uma ótima opção. E podem ser combinadas com saias, calças e shorts. Quer uma peça menos óbvia? Usar a saia e os shorts listrados são uma ótima opção. O short combinando com uma blusa básica fica ótimo no look despojado. Já a saia te traz mais possibilidades de criar looks despojados, casuais e formais. As listras são ótimas para serem misturadas com outras estampas, como o floral, que transforma o seu look simples em um mais moderno. Misturar as listras com uma peça colorida é uma ótima opção para quem quer deixar o look mais divertido e com um toque especial. Esse foi o Dicas de Moda de hoje, espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima! Obrigada, Amanda. Bom, vamos então retomar aqui a nossa conversa sobre parto. Nós estamos recebendo hoje a médica doutora Rosana Fontes e a doula, a Jana. Bom, queria perguntar uma coisa para vocês. A cesárea, ela também pode ser humanizada? Sim, porque a humanização é só jogar a própria gestante para dentro do parto e ter essa relação médico-paciente mais próxima. Então, tudo que a gente possa fazer na cesárea que facilite isso, né, e deixe o bebê mais em contato com a mãe, são procedimentos que podem humanizar. Você pode dar alguns exemplos pra gente? Por exemplo, se o bebê nasce bem, não precisa de uma assistência mais invasiva, pelo pediatra, ele pode ser passado por baixo do campo cirúrgico e já entrar em contato direto com a pele e com o peito da mãe. E aí, com isso, o pediatra pode já olhar o bebê, já começar a fazer as primeiras avaliações, mas já no contato. Legal. E na nossa pesquisa até, né, a gente viu que em alguns hospitais dos Estados Unidos, eles já estão oferecendo a cortina transparente, né? Isso ajuda muito para a mãe também, né? E ver o que está acontecendo. Participar, né, mais desse momento. Né? Eu tenho uma visão um pouco mais radical, assim. Eu acho que então essa cortina, eu acho meio... Eu não vejo o protagonismo da mulher nisso, sabe? Então,
Eu prefiro muito mais uma atuação, como a Rosana falou, de ter essa preocupação da equipe de passar esse bebê quando é possível, obviamente, né? E deixar em contato com a mãe, do que simplesmente eles falarem, vamos colocar uma cortina transparente para você ver tudo que está sendo feito, sabe? Então, eu tenho uma visão um pouco diferente. Pela questão do protagonismo, eu acho que se você simplesmente colocar um vidro ali para estar vendo, não vai humanizar esse momento, entendeu? E assim, muitas vezes o parto ele pode ser realizado em casa. Quais são os riscos para a mãe, para o bebê? Porque assim, tem que estar tudo esterilizado, certo? Como fazer isso em casa? Quais são as indicações? Na verdade, é muito simples o material que você precisa para um parto em casa, porque o ambiente doméstico daquela família é muito mais benéfico para o bebê e para a mulher do que um ambiente hospitalar. Ele tem muito menos riscos, né, Rô? Então, o que precisa, na verdade, é muito pouca coisa. Não tem nada de que você esterilizar, tipo, que a gente tem ideia daquela coisa de filmes, né? Que as parteiras esterilizem toalhas brancas, tragam toalhas brancas, esterilizem as tesouras e tal. Então, na verdade, as equipes aqui na região, a gente tem sorte de que tem umas equipes super competentes que estão atendendo os partos domiciliares. Elas têm o material estéril, elas levam, né? Então, a gente não precisa se preocupar com isso. A mulher não vai se preocupar com isso, né? De ter que esterilizar a casa inteira, que a gente tem essa ideia de que, né, seria necessário. E aí vai precisar mais assim, de um plástico para cobrir o sofá, por exemplo, para, né, não sujar muito, lençóis descartáveis. Muita gente opta por fazer em banheira, né? Aí se for usar uma banheira, ter essa banheira, mas não precisa nada assim extraordinário, de que não seja do nosso dia a dia, né? Porque é importante para esse bebê que vai nascer em casa, até ele ser colonizado por essas bactérias do ambiente dele, é muito melhor do que as bactérias de um hospital, né? Que estão ali meio mais resistentes, né? E doutora, falando sobre o parto normal, tem muita gente que diz, né, que muito parto normal não é normal mesmo, que o normal é quando você tem lá a dilatação, estoura a bolsa e você tem todas as condições. A gente pode dizer que isso é real, que, por exemplo, uma mãe que tem a indução, né, do parto normal, que ela fica muito tempo, muito sofrimento, passa ali muitas horas, isso deixa de ser um parto, vamos dizer assim, normal? Pode ser prejudicial? Foi criado muitas nomenclaturas para poder dividir a mesma coisa, né? O parto humanizado não deixa de ser todo e qualquer parto, porque todos estamos lidando com humanos e com a relação humana que deveria ser mais simpática do que é atualmente. E por isso que até uma cesárea dá para a gente ser humanizada. Então, humanizado não é obrigatoriamente parto normal. O parto natural, ele é aquele parto que realmente não tem nenhuma intervenção. Mas se de repente, por algum motivo, a gente precisou fazer algumas, e essa é o motivo das intervenções. Teve indicação, a gente vai lá e faz. Ao meu ver, ele não deixa de ser um parto natural, né? Não é porque eu tive uma pequena intervenção que aí eu tenho deixar de considerar natural. Eu acredito que são nomenclaturas. Faz parte também desse processo, né? E o importante é a sociedade hoje acreditar na mulher e no potencial de que o parto normal pode acontecer, que hoje a gente perdeu muito isso. É verdade. Então, desde o início da primeira consulta que o médico se recusa a falar de parto com a gestante, ou se ele fala, você não vai aguentar, é muita dor. Desde esse momento a gente está minando a própria força interna da mulher em todo o processo de 9 meses que a gente podia estar incentivando, orientando, educando. Então, acho que, a meu ver, hoje é o principal ponto a ser mudado. Mas eu acho que dá pra gente ser otimista, né? Porque a gente leu, né, que pela primeira vez esse ano houve uma diminuição aí nos casos de cesárea. Então, acho que essa visão está sendo mais trabalhada. Por isso que a gente quis trazer esse assunto para cá também, né? Para desmistificar um pouco o que
A gente queria que vocês falassem também pra gente os mitos, né? Alguns mitos do parto normal, que tem muito preconceito, tem muita desinformação mesmo. Quais são os principais? Os Que vocês principais. mais ouvem por aí, que é mentira? Nossa, são tantos. Acho que o mais importante, que é até usado por muitos médicos para fazer a cesárea, é o cordão enrolado no pescoço, né? Sim. E a gente vê tantos partos normais nascerem com muitas circulares, a gente chama isso de circulares, e sem problema nenhum. Então, a partir do momento que a gente vê que o bebê está bem, não existe uma necessidade de indicar uma cesárea só por conta de uma circular de cordão. Então, acredito que esse é o mais interessante. É verdade. O mecônio também, o mecônio é o cocô que o bebê pode fazer dentro da barriga da mãe e aí tingir o líquido de verde, né? E aí, só pelo fato de ele ter eliminado o mecônio, também a maioria dos médicos acaba indicando cesárea. Só que existe o mecônio que é naturalmente liberado, porque o bebê já está maduro, né? Que ele liberaria fora ou dentro da barriga, tanto faz. Ou aquele mecônio que é sinal de sofrimento e aí precisaria de uma cesárea mesmo. Mas aí cabe o médico entender essa Identificar diferenciação. E aí não existe hoje, né? Então a maioria acaba indo. Então esse é outro mito também. Tá. Na sua visão, Jana, quais são Eu para acho você os que maiores mitos? o pós-data, né, a gestação, né, a gente sabe que a gestação, você tendo uma assistência, né, tendo um acompanhamento, ela pode chegar aí por mais de 41 até 42 semanas, né, mas a maioria das mulheres, estou com 38, aí todo mundo, né, fica aquela coisa, imagina, né, muita vai ansiedade. vai nascer. Então, aí uma mulher que está com 38 semanas, ela vai ter quase mais um mês ainda de gestação, né? E aí é como se essa mulher carregasse uma bomba relógio dentro da barriga dela, né? E então eu acho que tem muitos, e os médicos eu acho que tem muitos que ficam inseguros, né, de fazer essa conduta de realmente dar essa assistência, de esperar mais um tempo e essa mulher entrar em trabalho de parto. Existem pesquisas que mostram que a minoria vai entrar em trabalho de parto antes das 39 semanas, né? Sim. A maioria vai ser depois de 40, né? Então isso faz bastante diferença. Legal. certeza. Muito obrigada pela presença de vocês. Nosso tempo já Foi uma se encerrou. delícia. Obrigada pelos Aprender bastante esclarecimentos. coisa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E a gente vai seguindo aqui com a nossa parte de informar, né? Para que as pessoas realmente busquem informações corretas, né? Com profissionais que tenham credibilidade. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Bom, gente, o Miscelânea vai ficando por aqui. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais, TV Univap no Facebook, @TV Univap no Instagram e também no YouTube, TV Univap. É isso aí, a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.